Ô ministro, falando agora sobre Elon Musk, né, que é o assunto do momento, a gente há pouco estava entrevistando aí o ministro Pimenta e ele dizendo que esse já é um assunto de polícia. No entanto, ele é um assunto do judiciário, né? Em entrevista ao UOL, aqui, a Andresa Matais, o presidente da OAB comentou sobre o assunto. Beto Simonetti disse que o Supremo Tribunal Federal tem que voltar a ser menos proeminente e virar a página, deixando o Brasil seguir adiante. Queria muito saber, até porque o senhor agora está do outro lado, né? No meio jurídico, como é que tem se analisado isso? Alguns falaram, olha, a Moraes chamou ele para o ringue, quando que na verdade não precisava tanto. Moraes exagerou ao chamar Musk para o ringue nesse sentido. O Supremo tem que ser menos proeminente. Como é que o senhor analisa, inclusive, aí essa fala do presidente da OAB? Olha, Fabiola, eu quero diferenciar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Brincando como a gente fala na prática. Ou seja, eu sou crítico do ativismo judicial. Sou, já escrevi sobre isso, já tenho posições claras. Eu acho que o problema do ativismo judicial não é um problema que nasceu no Brasil, ele tem origem nos Estados Unidos da América, ele é caracterizado em todas as cortes judiciais supremas, chamemos assim, do mundo todo. O ativismo desequilibra o Estado de Direito, isto é fato. Então, portanto, vamos separar essa primeira observação. A segunda é o caso de senhor Elon Musk. Ou seja, o senhor Elon Musk, ele simplesmente, na sua fala, incorreu num problema grave. Ele determinou, anunciou que iria descumprir ordem do judiciário brasileiro. Ora, veja, independente da opinião que ele tem, e para mim, sinceramente, o fato dele ter alguns bilhões na sua conta bancária não torna a sua opinião melhor ou pior. Tem gente no Brasil que parece que ainda cultiva o mito ou tio Patinhas, né? Que é o pato que era seguido por Patópolis inteira. Ah, tem dinheiro, nada numa piscina de moedas? Ah, então, esse homem fala a verdade sempre. Não. Por favor, eu acho que ele é um cidadão de carne e osso como qualquer, e, aliás, no caso dele, inclusive, as suas ideias são bastante disparatadas, porque ao mesmo tempo que ele fala de liberdade de expressão do Brasil, na Índia, ele determina que o governo indiano, que tem uma feição à direita possa tirar a coisa de circulação. O mesmo acontece na Turquia. Então, o senhor Elon Musk ele é uma pessoa que tem uma visão político-ideológica e tenta implementar essa visão a partir do potencial que ele tem dado pelo seu dinheiro e pelas suas empresas. Não me parece uma pessoa digna de credibilidade, pelo menos na minha opinião, eu não dou peso nenhum ao que esse senhor fala, né? Inclusive quando ele pretende visitar Marte. Esse tipo de coisa, portanto, para mim seria absolutamente irrelevante e acho que o espaço que se dá à fala desse senhor mostra esse culto ao tio Patinhas, que considero desprezível do ponto de vista intelectual. Porém, vamos ser sinceros, ele falou uma coisa. O que ele falou? Queria descumprir ordens judiciais. Aí o judiciário não pode permitir. Aí, aí o jogo muda de figura. E acho que aí, nesse ponto, o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha o dever de fazer isso. Eu não posso ter alguém que é um proprietário de uma empresa que tem um braço no Brasil, dizendo, olha, eu vou descumprir, tá? É semelhante ao fenômeno de Jair Bolsonaro, que chegou lá no palanque e disse, não vou cumprir mais ordens do senhor Alexandre de Mas aí Moraes e entra a tal. Só discussão, que, né, ministro? concretamente, ele tinha Nesse instrução. ponto entra a discussão, né? Até o nosso colunista aqui, o professor Maiorovic, ele estava dizendo, olha, o ministro Alexandre de Moraes não pode sair agindo de ofício, então era preciso que aguardasse uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, ora, vamos tomar uma providência em relação a isso e tal, porque na prática o que o Elon Musk fez foi uma bravata, né? Ele não, ele disse, vamos descumprir, mas não descumpriu efetivamente nenhuma ordem judicial, né? Ficou no campo da bravata. Acha que o ministro fez bem em agir de ofício, sem a provocação da Procuradoria-Geral? Eu acho que sim. Por quê? Eu desvio um pouquinho do Merovitch, porque, no caso, o Alexandre de Moraes ele é o presidente daquele inquérito. Ele age como se fosse um delegado de polícia, chamemos assim. E ele pode agir de ofício. Diante de uma ameaça que é feita ao descumprimento de uma ordem judicial que foi determinada naquele próprio inquérito, ele era autoridade competente para agir. Então, ele agiu para a preservação das suas próprias determinações e, portanto, determinações judiciais.
Inclusive, naquele mesmo dia, à noite, aí eu já não sei o resultado, houve uma live do senhor Orlando Santos participando. E aí houve a dúvida naquele momento: será que já houve um descumprimento da ordem judicial pelo senhor Elon Musk? Mas, Então, esse tipo de situação eu acho saudável. Ou seja, falou que vai descumprir uma ordem judicial, apure-se se descumpre ou não. mas ele Tá? Então, eu acho que ele agiu não corretamente. acabou saindo vitorioso na medida em que o ministro entrando, dando eco à declaração dele, criou-se uma celeuma, e no meio dessa celeuma, o Congresso acabou adiando indefinidamente a votação do projeto das fake news. Então, acabou se dando uma importância exagerada a ele, que fez dele vitorioso no que ele queria. Ele queria, de fato, melar o projeto. Eu concordo com você. A grande questão é que o juiz não é um ator político estrito sensu. Se eu tenho uma ordem judicial ameaçada de descumprimento, eu tenho que tomar providência. Claro. E acho que aí o Alexandre agiu corretamente. Qual é o problema? É que, pura e simplesmente, nós somos subservientes a certas situações. E eu vejo pessoas defendendo o seu Elon Musk, e eu fico pasmo, sinceramente pasmo, porque ele não falou, com exceção do descumprimento da ordem judicial, ele fala coisas que muitos bolsonaristas têm dito aí, e que nós simplesmente não damos atenção nenhuma pela própria dimensão da irrazoabilidade do que é falado. Agora, o bilionário falou, o tio Patinhas falou, não, aí agora é diferente, olha, Supremo, tome cuidado, olha, Supremo, não faça isso. Eu acho esse tipo de coisa, de um servilismo colonial e financeiro, chega a ser assustador. Eu acho que nós ainda somos, nós acreditamos que somos uma república das bananas, em que o dono do bananal lá fora fala alguma coisa, eu falo, olha quem falou, é o dono da Tesla. Ora, por favor, né? Isso é ridículo. Ele é uma pessoa que toma posturas absolutamente patéticas, que deve ser considerado como opinião, porque todo ser humano tem direito à opinião. Agora, a opinião dele pesa tanto quanto um pingo d'água num copo. Né? Vamos ser sinceros. Mas, no entanto, algumas experiências, pessoal, é um estrangeiro, é o tio Patinhas. Por favor, eu acho esse tipo de coisa deplorável, esse servilismo cultural e financeiro que certos setores, até muito bem preparados intelectualmente, têm no Brasil. Ô, ministro, vamos Ministro, falar sobre isso aí. abstraindo. Quer continuar Só aí no Musk, ou uma Josias? uma Vai. última questão, Fabiola. Abstraindo esse caso do Elon Musk, que na prática, é um asterisco, né, no contexto geral da industrialização do ódio que está convulsionando o cotidiano do Brasil, há um debate ainda incipiente, mas existe o debate sobre a conveniência de o Supremo se reposicionar em cena, né? O próprio presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, participando de um encontro lá em Harvard no final de semana, ele disse: o Supremo precisa ter um papel menos proeminente. O problema é que a gente não pode desconhecer os julgamentos que estão pendentes, as investigações que aqui e ali precisam ser abertas e tal. Qual é a hora adequada para que o Supremo se reposicione, se torne menos proeminente, que elimine dos seus hábitos esse sentido de urgência que a tentativa de golpe, que o 8 de janeiro imprimiram à rotina do Supremo? Olha, a sua pergunta é muito interessante e eu acho que ela exige algumas reflexões. Eu me lembro, e aí falando um pouco da teoria constitucional, de um autor que era Lowenstein, que na época do nazismo escreveu um artigo que repercute até hoje, do ponto de vista teórico entre constitucionalistas, que ele fala democracia militante, né, ou democracia defensiva. No fundo, o que ele está querendo dizer? Se não me falha a memória, foi Goebbels que disse que a democracia é uma piada, porque ela permite que aqueles que querem destruí-la tomem por meio dela o poder e façam aquilo que desejam. Né? Essa situação da democracia ser uma piada, ela precisa ser refletida e a democracia exige limites. Exige limites. O limite da tolerância da democracia, ele vai até o momento em que ela passa a ser questionada na sua própria tolerância. E o judiciário brasileiro, dentro dessa ideia da democracia militante ou defensiva, ele teve um papel importante na questão do dia 8 de janeiro. Nós tínhamos uma tentativa de golpe de Estado, era necessário ir ao limite das interpretações jurídicas para chegar a uma postura defensiva.
Acho isso corretíssimo, né? Mas até onde, até quando fica isto? Até quando cessa o risco? Então, acho que o ministro Barroso faz uma fala prudente, acertada, quando ele faz uma análise do seguinte: já cessou o risco, ou está em fase de cessar. Então, aí nós temos que voltar a ter uma não necessidade desse protagonismo, digamos, que vá ao limite da interpretação, não ao cumprimento, mas ao limite da interpretação para fazer valer o Estado de Direito. É claro que isso também pode voltar, vamos ser sinceros. Eu acho que o risco imediato cessou, é hora de normalizar a situação, mas nós temos elementos na conjuntura que ainda estão presentes. O Bolsonaro está aí, o bolsonarismo está aí, Trump está aí. Uma vitória de Trump nos Estados Unidos da América pode desbalancear o jogo, e nós sabemos como as coisas são na vida real. Então, nós temos que estar alertas. Os que defendem a democracia não podem cochilar. Quando a gente cochila, o cachimbo cai. Não é assim que se fala? O ditado antigo, pois não podemos cochilar. No entanto, nós temos o uso continuado do cachimbo também torna a boca. Então, eu tenho que combinar as duas situações, né? Mas tem razão o presidente Luiz Roberto Barroso, ou seja, é hora de nós irmos já retomando a situação da normalidade, sem a necessidade de ir aos limites interpretativos para defender a democracia no Brasil.